Umas questões de transferência de calor e mudança de fase. Tá? Primeiro vamos dar uma olhadinha nesse quadro aqui, onde mostra a água, tá? Esse gráfico aqui, azul, vermelho, azul, vermelho, azul, está mostrando a passagem, a mudança de temperatura da água e a passagem de uma fase para outra. No primeiro momento nós temos a água aqui, ó, a 20 graus Celsius. Aí coloca energia para a água, coloca energia térmica, aí a água no estado sólido, né, porque está a menos 20 graus Celsius. O que acontece com o gelo? Que a água no estado sólido aumenta a temperatura. Eu continuo dando energia para esse gelo, né? O gelo chega a 0 graus Celsius, eu continuo dando energia para ele. E eu observo que ele não aumenta a temperatura. Eu continuo dando energia e ele não aumenta a temperatura. Então o que está acontecendo? Esse gelo está derretendo. Na terceira etapa, eu continuo mandando energia térmica para o gelo, digamos assim, né? E agora a temperatura começa a aumentar, certo? Aqui o eixo da temperatura, a temperatura começa a aumentar. Muito provavelmente essa temperatura está aumentando porque todo o gelo já se transformou em líquido, tá? Então a água que estava no estado sólido passou para o líquido. Essa água vai até 100 graus Celsius. 100 graus Celsius é a temperatura em que há a mudança de fase do estado líquido para o estado gasoso. E a gente representa com essa seta aqui. Observe que enquanto a água não passar totalmente para o estado de vapor, vai continuar na mesma temperatura. Nós vamos dar nomes diferentes, né? A quantidade de energia térmica que é dada para a água e faz com que ela mude de temperatura, nós vamos chamar de calor sensível. E a quantidade de energia que a gente dá para aqui a água no estado sólido, que faz com que a água derreta, né, que o gelo derreta, a gente vai chamar de calor latente. E para calor sensível a gente tem Q igual a mc delta T, e calor latente nós temos Q igual a massa vezes o L, que é o calor latente. Vamos resolver algumas questões e talvez fique um pouquinho mais tranquilo para a gente entender. Primeiro exemplo nós temos aqui. Qual a quantidade de calor cedido para um bloco de gelo de 30 gramas a menos 15 graus Celsius para termos no final do processo a água líquida a 20 graus Celsius? Bom, então nós temos a massa desse gelo que é 30 gramas. 30 gramas. A temperatura inicial menos 15 graus Celsius, e temperatura final nós vamos ter 20 graus Celsius. Qual é a quantidade de calor, né, cedida? Bom, nós vamos colocar da seguinte maneira, vamos colocar um calorzinho aqui para aquecer o gelo até 0 graus, depois mais um calorzinho aqui para derreter o gelo e depois mais um calorzinho para esquentar o gelo. E a gente vai encontrar, né, nessa soma o calor total. A soma de todos os calores vai dar o calor total. Então, primeira soma, calor sensível, mc delta T, mais aqui calor latente, M vezes L, calor latente de fusão, o gelo vai derreter, mais o calor sensível, mc delta T, igual ao calor total. Só repetindo, dou um pouco de energia para aquecer o gelo, derreter o gelo e aquecer a água do gelo derretida. Substituindo valores, 30 vezes. Esse calor específico do gelo é 0,5. Eu vou até colocar, não foi colocado não, mas o calor específico do gelo 0,5. Isso do gelo. Calor específico da água, tá? Água igual a 1. Aqui é caloria por grama grau Celsius. Caloria por grama grau Celsius. E aqui 1 caloria por grama grau Celsius. Temos 30 vezes 0,5.
vezes a variação de temperatura, que é a temperatura final, menos a inicial. Qual é a temperatura final que nós queremos? 20. Temperatura... Ah, não, calma aí. Temperatura final, nesse caso aqui, vai ser 0. Por que 0? Porque é só a temperatura, a etapa onde o gelo está a menos 15 e nós vamos levar até 0 graus. Depois a gente vai derreter ele. Então a temperatura final é 0 menos a temperatura inicial, que era o menos 15. Mais a massa do gelo novamente, 30. Que multiplica o calor latente de fusão. Não coloquei, mas o calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grau Celsius. Então, 30 vezes 80 mais a massa, 30. O calor específico da água, observe que o gelo já derreteu, é 1. Em variação de temperatura, temperatura final, que é 20 menos temperatura inicial, que era o menos 15. Eu sempre cometendo esse erro. Temperatura final menos a inicial, que é 0, é igual ao calor total. Só recapitulando aqui, parece que ficou um pouco confuso. Eu tenho primeira etapa, vai de menos 15 até 0. Então aqui a temperatura final é 0 e a inicial é 15. Segunda etapa, não há variação de temperatura. Na terceira etapa, a gente tem um calor sensível novamente, onde a temperatura vai de 0, temperatura inicial, até 20. Então o final menos a inicial. Então aqui nós temos 15, que multiplica 15, né? 0 menos o menos 5, 0 mais menos 15, 0 mais 15. Então, 15 mais 30 vezes 80 dá 2.400 mais 30 vezes 20 dá 600. Isso é igual a meu calor total. Agora tudo que a gente tem que fazer é só somar. Calor total é igual a 15 vezes 15 dá 225 mais 2.400 mais 600 vai dar 3.000. Calor total igual a 3.225. 3.225 calorias. Pronto. Vamos passar para outro. Supondo que 10 gramas de gelo a 0 graus Celsius são misturados no calorímetro de capacidade térmica igual a 10 calorias por grau Celsius e que contém 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Qual é a temperatura de equilíbrio? Aí aqui ele dá o calor latente, né, de fusão, que é para derreter o gelo, e o calor específico da água, que é 1. Vamos lá? Só colocando aqui as informações, nós temos, vou traçar aqui, eu tenho gelo, tá? Eu vou misturar, aqui deixa eu colocar, vou misturar gelo no calorímetro térmico, que contém o calorímetro, e na água. A água está a 20 graus Celsius, logo o calorímetro também está a 20 graus Celsius. E tanto a água quanto o calorímetro vai perder energia térmica para o gelo vai receber, não é isso? Então vamos colocar aqui, temos gelo, calorímetro e a água. A massa do gelo, 10 gramas, 10 gramas. O que tem mais? Temperatura inicial do gelo, 0 graus Celsius, 0 graus Celsius. Do calorímetro, o que nós temos aqui é sua capacidade
térmica de 10 calorias por grau Celsius. Ou seja, não tem relação com a massa, né? Só com a variação de temperatura. E a água, a massa, quanto que é a massa? 100 gramas. 100 gramas, é isso? 100 gramas. Temperatura inicial da água, 20 graus Celsius. 20 graus Celsius. E qual a temperatura de equilíbrio, né? Então, quanto é que vai estar a temperatura da água quando tivermos o equilíbrio? A temperatura aqui do calorímetro, que tem que ser a mesma, e a temperatura do gelo. Qual que será essa temperatura final que os três vão ter ao final desse processo? Bom, vamos fazer o seguinte. O gelo vai ganhar energia e o calorímetro e a água vão perder. Se a gente somar, vai ter assim, ó. O que vai acontecer com o gelo? Primeiro, nós temos o gelo Q1 derretendo. Vou até colocar de cor laranja, porque é o nosso calor latente. O gelo derrete, certo? Depois que o gelo derrete, o gelo vai aquecer. Nós vamos chamar de Q2. Então, primeiro processo, o calor que o gelo recebe faz com que ele derreta. É o nosso calor latente. Vou colocar de laranja. Depois, a água derretida do gelo recebe mais energia, então essa água começa a aquecer. Vou chamar de Q2. O calorímetro ele vai perder energia para o gelo, então vou chamar de Q3. E é um calor sensível porque vai variar a sua temperatura. A água também vai passar por um processo de calor sensível, que eu vou chamar de Q4. A água também vai perder energia térmica para o gelo. Quando eu somar esses 4 calores aqui, vai dar 0. Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4 tem que ser igual a 0. Por quê? Porque o gelo ganha e o calorímetro e a água perde. Logo, um é positivo, outro é negativo. Se a gente soma, vai dar 0. Agora, tudo que a gente tem que fazer é substituir. Aqui a gente vai usar, né, na primeira parte, o calor latente de fusão. Porque o gelo não vai aquecer, ele só vai derreter, mudar de fase. E depois, a água derretida do gelo vai aquecer. Aí sim, a gente vai usar MC ΔT. MC ΔT. Essa massa aqui, só lembrando, massinha do gelo. Mais o calor 3 é do calorímetro. A capacidade térmica vezes a variação de temperatura. E agora o calor da água. Então é a massa da água multiplicado pelo calor específico da água vezes também a variação de temperatura. Igual a 0. Substituindo valores, a massa do gelo é 10. Calor latente de fusão, 80. A massa da água derretida, né? A massa da água do gelo já derretida, continua sendo 10. Só mudou de fase. Calor específico da água é 1. Variação da temperatura é temperatura final menos a temperatura inicial, que é 0. Mais capacidade térmica do calorímetro 10. Variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Qual é a temperatura inicial do calorímetro? 20 graus Celsius. A água está a 20, né? Logo, a temperatura inicial do calorímetro também é 20. A água está dentro do calorímetro, então o calorímetro também é 20 graus Celsius inicialmente. Massa da água agora, que é 100. Calor específico da água, que é 1. Variação de temperatura, temperatura final menos temperatura inicial. Já sabemos que é 20, isso aqui vai ser igual a 0. Façamos as contas agora. Então, a etapa principal é só essa visão aqui, de quando que eu uso calor latente, quando que eu uso calor sensível. E sabendo que na troca de calor, num ambiente fechado, num sistema fechado, a soma do calor vai ser 0. Um ganha, mais o outro perde. Um é positivo, o outro é negativo.
Agora só multiplicando aqui, onde vai ter 800 mais 10t mais 10t. Aqui, ó, mais 10t de novo, mais 10t, acompanhem, menos 20, ó, 10 vezes 20, menos 20, ok, menos 20, vamos ver aqui, cometi só Desculpe, não estou entendendo. Cometi um erro aqui no celular também querendo interferir na aula. Então nós temos aqui 800 mais 10t mais 10t menos 200. Aí sim, menos 200, que é 10 vezes o menos 20, mais 100t mais 100t menos 20 vezes 100, 2000, menos 2000, igual a 0. 10t mais 10t mais 100t, 120t. 120t. 800 menos 200, 600. 600 menos, aqui é para ser 2000, né? Eita, vamos ver aqui como é que eu faço aqui para ficar o 2000. 2000. Por que é 2000? Porque é 100 vezes 200. 100 vezes 20. 2000. Então ficou 120t. 800 menos 200, 600. 600 menos 2000. Isso vai dar menos. Quanto mesmo? 600. 1400. 1400. Tem que ser igual a 0. 120t igual a 1400. Agora a gente só faz t é igual a 1400 dividido por 120 e pronto, tá? A gente vai encontrar um valor de 11. A resposta aqui está colocando 12,7, não encontrei, tá? Deu 11,6666 graus Celsius. Ok, pessoal? Dei uma analisada se houve algum erro na minha resolução e me mandem mensagem aí, coloquem onde foi o erro. Beleza? Não consegui encontrar esse 12,7 e acredito que eu fiz o passo a passo tudo certinho, mas vocês deem uma olhada e veem se eu cometi algum erro. Mais uma questãozinha, pessoal, vamos ver como que seria a próxima questão. Um atleta, ao final de uma partida de futebol, deseja tomar água gelada. Para satisfazer sua vontade, o atleta coloca 100 gramas de gelo em sua garrafa térmica que contém 450 gramas de água a temperatura de 20 graus Celsius. Sabendo que o gelo se funde e está a uma temperatura de 0 graus Celsius, a temperatura final atingida pela água na situação de equilíbrio térmico é. Então faz uma mistura, no final essa mistura vai se equilibrar, né, a uma temperatura que a gente vai ter que descobrir qual é essa temperatura. Aqui nós vamos ter mais uma vez o gelo, vamos colocar aqui separado cada um deles, né, gelo e água, é o que nós vamos misturar, gelo e água. 100 gramas de gelo, então a massa é 100 gramas. 100 gramas de gelo em sua garrafa térmica que contém 450 gramas de água. E a massa de água vai ser 450. Para a gente não confundir, pode ficar massa do gelo, aqui ó, mg, e aqui ma. 450 gramas de água a temperatura de 20 graus Celsius. Então, a temperatura inicial da nossa água é 20 graus Celsius.
Sabendo que o gelo se funde e está a uma temperatura de 0 graus Celsius, logo a temperatura inicial do gelo, 0 graus Celsius. Vamos atrás de descobrir qual é a temperatura final. Ok. Temperatura final. O que vai acontecer com o gelo? Primeiro o gelo derrete. Olha, mesmo princípio. Nós temos... Ele está a 0 graus Celsius, certo? Então, primeiro nós vamos ter um calor latente, nós vamos chamar de Q1. Gelo derrete. Depois nós vamos ter o quê? Deixa eu só mudar aqui de cor. Nós vamos ter o Q2, que a água do gelo derretida aquece. E nós temos aqui um Q3, que é a água, a nossa água que estava a 20 graus Celsius sendo esfriada. Então, 3 passagens de calor. Gelo derrete, depois a água do gelo aquece e a água da garrafa esfria. Vamos ter que Q1 mais Q2 mais Q3 é igual a 0. Q3 é igual a 0. Substituindo, só colocando aqui, né? Quem é o Q1? É o calor latente de fusão, mais, que é o derretimento do gelo, mais o calor sensível, ΔT, só lembrando, massa do gelo, aqui, ó, massa do gelo. Massa do gelo. E agora massa, que é da água, MC, ΔT. Agora aqui sim é o calor que está saindo da água, né? Uma transferência de energia térmica da água para o gelo. Somando tudo, nós temos isso igual a 0. Quem é a massa do gelo? 100. Calor latente do gelo? 80. Na questão ele não trouxe, não, mas a gente sabe que é 80, tá? Calor latente de fusão. Mais a massa, de novo, do gelo, só que agora já o gelo derretido, né? A água líquida. 100. Calor específico da água é 1. E a variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial, que nós sabemos que é 0. Mais, agora a massa da água, que é 450. Calor específico é 1. E a variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial, que é de quanto? De 20. Isso tem que ser igual a 0. Aqui, 100 vezes 80 vai dar 8.000. Mais 100 vezes T sem T. Tá? Sem T. Mais, não fiz a operação com 0, porque vai dar 0. 450 vezes T, 450T. Isso é igual... Não, menos agora, a gente vai fazer menos. 450 vezes o menos 20, vai dar menos. Aqui vai dar 9.000. Isto igual a 0. O que vamos fazer agora? Junta aqui tudo que é T, né? Eu vou já somar 100T mais 450T, vamos ter 550T. Igual a... Não vamos colocar igual ainda. Então vai ficar menos 9.000 menos. Ó, temos menos 9.000 mais 8.000. Vai dar menos 1.000. Isso é igual a 0. E agora, para concluir, T é igual... Não, 550T. 550T é igual a 1.000. Logo, T é igual a 1.000 dividido por 550. 1.000 dividido por 550. Já fiz aqui esse cálculo, deu 1, aproximadamente, né, 1,8 graus Celsius. Vixe Maria, vai tomar uma água bem gelada, né?
Era 100 gramas de gelo. Então aconteceu isso. Bom, temos aqui a solução de 3 exercícios, né, como exemplo. Bons estudos. Espero que tenham compreendido, que tenha auxiliado vocês a melhorar o entendimento da transferência de energia térmica, que é o calor, e da mudança de fase.